Nenhum movimento nacionalista impactou tão duramente a consciência coletiva do século XX como o movimento nacional socialista alemão. Um povo germânico castrado e empobrecido após a Primeira Guerra Mundial se levantou novamente como potência mundial, em meio a um êxtase patriota de orgulho racial e de bem-estar social. Para poucos anos depois terminar com uma Alemanha cheia de escombros flutuando em um mar vermelho e despojada de sua soberania. Depois de seu principal líder, talvez a mente mais importante por trás da feroz e telúrica aventura nacional socialista, leva o nome de Joseph Goebbels, o ministro para a ilustração pública e a propaganda do Terceiro Reich. Mas ele não era apenas um cérebro frio e brilhante para a propaganda, mas um orador excepcional, um ideólogo formidável, um especialista em política e um estrategista sagaz para a tomada e manutenção do poder a todo custo. Do auge que viveu a Alemanha nacional-socialista e a Guerra Mundial que se seguiu, nenhum lado ficou livre de análises simplistas e tendenciosas, especialmente o lado perdedor. Se realmente buscamos aprender com essas experiências violentas, é nosso dever abordá-las da maneira mais objetiva possível. Hoje vamos conhecer a vida de Joseph Goebbels. Fala Reinaldo Carrillo, isso é a Nova Enciclopédia, e convidamos vocês a curtirem este vídeo, deixarem seus comentários, compartilhá-lo com seus conhecidos, ativar o sininho para receberem as notificações e nos apoiarem em nosso Patreon para que possamos continuar trazendo material exclusivo e de qualidade para todos. Joseph Goebbels nasce no seio de uma família de católicos devotos de classe média na pequena cidade de Reit, ao sul de Mönchengladbach, na Alemanha. Seu pai, operário de fábrica e contador, e sua mãe, oriunda de uma família agrícola, o viram nascer em 29 de outubro de 1897. Nessa data, a Alemanha tinha apenas 22 anos, desde que se unificou como uma única nação-estado, o Império Alemão sob a liderança de Otto von Bismarck. Os Estados-irmãos, durante o século XX, foram um dos centros econômicos, culturais e cristãos mais importantes do mundo. De bom comportamento, Goebbels foi o aluno mais destacado do ensino fundamental e médio, além de muito habilidoso com o piano. Sem grande atratividade física, com uma inflamação pulmonar crônica e com uma perna mais curta que a outra devido a uma infecção óssea em tenra idade, sua claudicação e sua fragilidade física foram compensadas com uma inteligência extraordinária, uma língua rápida e uma voz melodiosa. No ensino médio, ele tentou participar da Primeira Guerra Mundial, mas foi rejeitado por sua deficiência. Auxiliado pela Federação de Estudantes Católicos, da qual fazia parte, consegue uma bolsa para estudar germanística, história e filologia em várias universidades alemãs, obtendo um doutorado da Universidade de Heidelberg em 1921. É importante contextualizar que poucos anos antes de obter este doutorado, o Império Alemão havia desmoronado sob a derrota na Primeira Guerra Mundial e sob uma revolução comunista interna em plena guerra. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a reduzir ao mínimo seu exército, a entregar territórios importantes, muitos de população germânica, e a pagar indenizações econômicas altíssimas. Da mesma forma, para sua reconstrução e para começar a pagar essas reparações, foram forçados a receber empréstimos com juros altíssimos por parte da Banca Internacional. Embora o nome do Império Alemão tenha sido mantido, uma nova Constituição foi aprovada, baseando o sistema político e militar da Alemanha em uma democracia parlamentar. Assim começa o sistema político e militar da Alemanha em uma democracia parlamentar. Inicia-se assim o período conhecido como República de Weimar, de 1918 a 1933, período que se caracterizou por constantes convulsões políticas, decadência social e uma grave crise econômica. Por outro lado, também é necessário contextualizar que já existia na Alemanha, há muito tempo, um conflito e um debate sobre o lugar nesse país dos membros da religião hebraica, cujo nome mais comum evitaremos devido às políticas de desmonetização desta plataforma. Os membros do grupo religioso hebreu já haviam sido expulsos pelo menos 3 vezes de territórios irmãos, entre o século XIV e o século XVI, acusados de usurários e de subversivos para a paz interna.
Durante o século XIX e o comando de Otto von Bismarck, não era estranho ver quase todas as facções políticas se referindo de forma muito crítica ou até mesmo depreciativa sobre este grupo. Era um assunto que se debatia publicamente sobre toda a medida que membros desse grupo ganhavam mais espaços em instituições-chave do país. O ressentimento contra esse grupo hebreu existia muito antes da chegada dos nacionalsocialistas e durante a decadência, pós-Primeira Guerra Mundial, atingiu níveis muito altos devido àqueles que os viam como culpados pela derrota e pelas revoluções internas do país. Voltando a Joseph Goebbels, uma vez formado, ele retorna para casa com o sonho de se tornar um escritor. Depois de um emprego que detestou como corretor de bolsa, ele trabalha como jornalista sem muito sucesso e como professor particular. Desde então, seus artigos já mostravam uma aguda crítica ao que chamavam de materialismo desalmado e à cultura modernista em que a Alemanha estava mergulhada. Durante essa época, Goebbels estava em busca de uma identidade e também começou a se afastar da religião católica. Ele se aprofunda na obra de Dostoiévski, de Stuart Chamberlain e de Oswald Spengler, famoso por sua obra A Decadência do Ocidente. Ele também lê as ideias socialistas antes e depois de Marx. Por volta de 1923, ele começa a se interessar pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Este partido havia sido fundado em 1920 e sua gênese estava nos grupos de ex-soldados que se unificaram para combater diversas revoluções comunistas que surgiram sem sucesso em várias regiões da Alemanha. Defensores de um etnonacionalismo afinado com uma espécie de socialismo conservador que vinha desde a época de Otto von Bismarck, contrários ao capitalismo e ao marxismo, o partido desperta o interesse de Goebbels após a tentativa fracassada de golpe de Estado liderada por um senhor chamado Adolf. Convencido com o programa do partido e o carisma de seu líder, ele se junta formalmente em fevereiro de 1925 e em muito pouco tempo começa a se destacar por seu talento para combinar as letras e as ideias políticas, além de uma excelente oratória. Adolf consegue ganhar a lealdade de Goebbels, que por um tempo se encontrava hesitante entre as disputas de liderança interna do partido. Para 1926, Goebbels é nomeado como líder de distrito do partido para Berlim. A metrópole berlinense era um dos espaços mais fracos do partido, mas Goebbels não demorou a infundir um novo dinamismo ascensional, assumindo o controle da sociedade anônima e as semanas seguintes, emergindo como um habilidoso organizador e orador público. Ele tinha a desafiadora tarefa de ganhar o apoio das massas trabalhadoras que eram muito inclinadas à esquerda marxista, enquanto também buscava simpatias dentro das classes médias. Nesta fase em Berlim, Goebbels começa a desenvolver técnicas inovadoras, não apenas de propaganda, mas de articulação política em geral. Ele dizia que aquele que conquista as ruas, conquista a massa, e aquele que conquista a massa, conquista o Estado. Começa a organizar pequenas marchas cerimoniais vistosas nas ruas com cantos e bandeiras, incentiva confrontos de rua com comunistas que faziam publicidade ao partido, inova no design e no tipo de frases que eram usadas nos panfletos e nos pôsteres. Seus discursos eram muito bem planejados e ensaiados, assim como toda a encenação. Ele mesmo funda seu próprio jornal e estabelece uma escola de formação e oratória, entendendo que acima de livros e programas políticos econômicos, as pessoas seguiriam principalmente pregadores. Goebbels também aproveitava para usar humor e sarcasmo, sendo habilidoso em fazer piadas sobre o adversário. Quando o chanceler Brüning se recusou a aparecer no debate para o qual havia sido desafiado, Goebbels debateu no auditório contra uma cadeira vazia com uma foto do chanceler e uma gravação de seus discursos, com um engenho e uma ironia que provocavam risadas no público berlinense. Assim, Goebbels é o arquiteto das bases que permitiriam ao partido expandir-se abismalmente nos próximos anos. Paralelamente a tudo isso, a República de Weimar continuava em decadência. A inflação e o desemprego eram ferozes, enquanto os bancos exigiam pontualmente seus pagamentos da dívida. O panorama político era convulso com o crescimento de grupos marxistas, enquanto os liberais, conservadores e social-democratas no poder não garantiam a estabilidade.
A cultura, a imprensa e a arte promoviam a vulgaridade, os vícios, o libertinagem e a pornografia. O gentílico alemão se sentia castrado, tendo passado em poucos anos de um império vigoroso para uma república degradada. Muitos alemães, incluindo Joseph Goebbels, olhavam com suspeita e ressentimento a alta presença de membros da religião judaica nos principais cargos dos partidos comunistas, social-democratas e liberais, nos principais jornais e estúdios de cinema, na banca de empréstimos, nos fundos capitalistas que compravam propriedades alemãs a preços desvalorizados em plena crise e nos líderes e redatores da Constituição de Weimar. É neste contexto que surge um grupo etnonacionalista como o Partido Nacional Socialista, que exaltava a raça alemã e concebia a nação como uma união mística de sangue e solo, com direito de excluir aqueles que não faziam parte desse vínculo, apontando diretamente desde o início para os membros da religião judaica. O programa original do partido pedia a unificação dos alemães para erguer uma grande Alemanha, com uma série de transformações políticas, econômicas, territoriais e sociais que são impossíveis de resumir. Goebbels já estava se tornando o grande disseminador dos postulados nacional-socialistas. Amor e laboriosidade pela pátria-mãe, a unidade racial germânica, autodeterminação do povo e recuperação de antigos territórios alemães, uma economia baseada no trabalho e não na usura, exclusão de hebreus e estrangeiros de todo o território. Se necessário, promoção e distribuição da propriedade privada, orientada para o bem nacional, liberdade de culto desde que não atente contra os valores da raça ariana, e um Estado forte, centralizado, que garanta o bem-estar nacional e supervisione todas as forças vivas do país, além da eliminação do Tratado de Versalhes, entre muitos outros postulados. Da mesma forma, o movimento rejeitava o marxismo, o materialismo, o liberalismo e o capitalismo como culpados pela debacle alemã e como ideologias que haviam sido criadas por membros da religião hebraica alheios ao gentílico alemão. Goebbels, em 1928, escrevia, abro aspas, eles não são nossa raça, nossa terra e nossa moral. Quando se lhes nossa raça, nossa terra e nossa moral, quando eles foram vistos trabalhando em vez de saquear, corromper e viver à custa do suor dos outros, isso mudará quando formos realmente alemães, fecho aspas. Durante esses anos em Berlim, Goebbels fez uma última tentativa sem sucesso de entrar no mundo literário e dramatúrgico. Definitivamente, a política era o seu destino. Tanto que, apesar das numerosas mulheres com quem esteve durante este período, rejeitou qualquer tipo de relação formal que interferisse em sua carreira. Depois de conflitos e disputas internas, Goebbels finalmente é nomeado em 1930 como diretor de propaganda do partido. Isso foi a consolidação final de Goebbels como parte da nomenclatura nacional-socialista. Deste posto, ele constrói uns 120 jornais em todo o país, com diversos mecanismos de difusão e agitação. Eleito como deputado em 1928, buscou quanta controvérsia pudesse no parlamento para ganhar projeção midiática. Mais de uma vez, teve que comparecer perante tribunais por denúncias de difamação, não sem ganhar a ovação de muitas pessoas por suas duras críticas à classe política corrupta. Graças ao seu trabalho, o partido também ganha um apoio distinto entre os jovens. Antes de chegar ao poder, já haviam ganho quase todas as federações estudantis do país. Naquela época, ele também conheceu Magda Richels, uma divorciada com quem se casaria. Adolf seria o padrinho do casamento. No início dos anos 30, a coalizão do governo alemão estava instável e o caos econômico reinava. Nas eleições de 1932, os nacional-socialistas passaram de 12 assentos para um número surpreendente de 107 assentos no parlamento. A organização política, eleitoral e propagandista do partido ganhou um impulso incessante pelas mãos de Joseph Goebbels. Meses depois, como resultado da fragilidade política, as eleições são repetidas e os nacional-socialistas obtêm 230 assentos e 14 milhões de votos. Enquanto a violência nas ruas entre facções políticas estava desenfreada, com mais de 100 mortes entre os diferentes grupos. O presidente do parlamento, Hermann Göring,
exigia que o governo garantisse a paz. Goebbels, por sua vez, passou anos construindo a imagem de Adolf como o grande líder que a Alemanha precisava para alcançar a unidade, a paz e ressurgir das cinzas em que se encontrava desde a Primeira Guerra Mundial. Finalmente, após conseguir uma aliança entre nacional-socialistas e conservadores, Adolf é nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg em 30 de janeiro de 1933, numa tentativa de estabilizar o país. Dessa forma, Adolf e seu movimento chegaram ao cargo mais importante do Estado alemão em meio a um país economicamente devastado e à beira da guerra civil. Nesse mesmo dia, para celebrar este momento tão esperado, Goebbels organiza com 60 mil militantes um desfile com tochas por Berlim. Um mês após sua nomeação como chanceler, ocorre o famoso incêndio do Reichstag, apontado como uma tentativa de insurreição dos comunistas. O presidente Hindenburg e o gabinete de Adolf emitem o decreto que suspende as garantias civis e dá início à ilegalização de fato do Partido Comunista. No mês seguinte, o parlamento aprova a chamada Lei para o Remédio das Necessidades do Povo e do Reich, que concedia poderes legislativos ao chanceler Adolf. Assim começava o fim da República Parlamentar e Democrática de Weimar e a transição para uma república ditatorial nacional socialista. Goebbels era um ator-chave como cérebro e gerente executor por trás da política do partido. Apesar do discurso anticapitalista e antiburguês, os nacionalsocialistas receberam um financiamento importante de grandes empresas europeias e até mesmo de magnatas de Wall Street e da Banca Internacional, como os Rockefeller. Com o tempo, diminuíram a retórica anticapitalista para se concentrar em uma retórica antimarxista e anti-membros da religião hebraica. O governo alemão inicia um processo de penetração e unificação de todas as forças vivas do país. Por meio da persuasão genuína ou da coerção direta, o empresariado, a banca, os sindicatos, associações civis, os grupos agrícolas, as escolas, os meios de comunicação e clubes de todos os tipos se alinham com as metas estratégicas do Programa Nacional Socialista. Também são privatizadas muitas empresas e busca-se substituir o padrão ouro pelo chamado padrão trabalho para emitir dinheiro e, assim, tomar maior controle das finanças de seu país. Com uma forte supervisão do Estado e uma política de agrupação das corporações, a inflação baixa substancialmente, a indústria e o poder aquisitivo crescem e o desemprego desaparece por completo. No dia 7 de março de 1933, Adolf nomeia Joseph Goebbels como ministro para a Ilustração Pública e a Propaganda, sendo o mais jovem do gabinete com apenas 35 anos. A partir daí, começou um processo de educação e propaganda em grande escala, fazendo uso de todos os meios vinculados à vida cultural e intelectual. Por sua vez, Goebbels era uma das mentes que redigia os decretos e demais comunicações da chancelaria. Durante todos esses anos de governo, Goebbels é o grande arquiteto da supervisão direta e indireta da imprensa, da academia, do cinema, da arte, da música e da propaganda governamental, tipo de mecanismos, como a agrupação de cada sindicato midiático, ou tipo de mecanismos, como a agrupação de cada sindicato midiático, artístico ou educativo em diferentes subcâmaras governamentais que os regiam. Goebbels ditava as grandes linhas comunicacionais dos principais meios. Os nacionalsocialistas foram pioneiros, por sua vez, no uso do rádio e do cinema como meios de propaganda em massa. O governo também começa uma política que, ao longo dos anos, se intensifica, de marginalizar, deportar e neutralizar setores da população de origem hebraica, assim como outros grupos considerados contrários aos interesses alemães, assim como reprime milhares de dissidentes que comprometem a estabilidade que finalmente o regime conseguiu. Além disso, Goebbels organiza a chamada Ação contra o Espírito Anti-Alemão, com a qual se buscava recuperar na academia e na literatura os valores patrióticos. A manifestação mais lembrada desta política foram as famosas queimas de livros, onde foram queimadas as obras de autores como Carlos Marx, Frederico Engels, Sigmund Freud
e muitos outros autores que, segundo os nacionalsocialistas, promoviam o comunismo, o ateísmo, os vícios, o libertinagem e outras ideologias que, segundo eles, caracterizavam a subversão econômica, moral e política da República de Weimar. As estações de rádio de todas as regiões estavam sob a supervisão da Sociedade de Radiodifusão do Reich. A Câmara de Cinema do Reich regulava que filmes contrários à moral nacional socialista não fossem transmitidos. O maior estúdio de cinema da Alemanha foi comprado pelo Estado. Foram produzidas verdadeiras megaproduções de ficção e documentário para promover o ideário governamental, como o documentário apoteótico chamado O Triunfo da Vontade, filmes que glorificavam o passado alemão, ou filmes de ficção que sutilmente promoviam os programas à unidade racial germânica, estava acima de qualquer outra coisa, incluindo Deus e a religião. Eles não eram conservadores nem tradicionalistas. Goebbels, já despojado de qualquer passado católico, via entre o cristianismo e o nacionalsocialismo uma oposição irresolúvel. Isso levou alguns porta-vozes da igreja alemã a condenar o racialismo, a perseguição étnica e os programas eugênicos como contrários à lei moral. Centenas de padres, freiras e leigos religiosos foram presos. Publicações católicas foram neutralizadas, crucifixos foram retirados de edifícios públicos, a educação católica nas escolas foi reduzida e durante a guerra conventos e propriedades eclesiásticas foram expropriados. Goebbels era um dos mais anticlericais do governo, acusando a igreja em inúmeros discursos de ser uma instituição moralmente corrupta. No entanto, o Führer ordena em 1937 uma redução das hostilidades contra a igreja. Enquanto começavam a intensificar todo tipo de hostilidades contra a população de origem hebraica. É muito comum que se atribua a Goebbels a frase de que se você diz uma mentira grande o suficiente e continua repetindo sem parar, eventualmente as pessoas a acreditarão. No entanto, em honra à verdade, não existe nenhum único rastro de que isso seja de sua autoria ou que ele tenha dito em algum momento. Mais precisamente, ele era um proponente de que a propaganda eficaz deveria ser precisa e baseada na verdade. Apesar de, na prática, sem dúvida, ter recorrido a mentiras, Goebbels, em 1934, disse, abro aspas, a boa propaganda não precisa de mentira. É um erro acreditar que as pessoas não podem aceitar a verdade. É apenas uma questão de apresentá-la de forma compreensível, fecho aspas. Numerosos historiadores afirmam que a política informativa da Alemanha, durante a guerra, conseguiu ser superior à dos aliados em termos do caráter monolítico da informação e em relação a qual informação era considerada mais crível e séria pelos países não envolvidos. O fato é que, após este período de relativa paz e crescimento econômico excepcional, por vários fatores que merecem um vídeo à parte e contra o desejo da maioria da população europeia, as principais potências do velho continente iniciam o que seria lembrado como a Segunda Guerra Mundial. O continente afundaria em um mar de sangue de milhões de valiosos europeus, em que nenhuma potência ficou com as mãos limpas de graves delitos. Internamente, os primeiros anos de guerra foram fáceis para Goebbels como ministro da propaganda, pois as vitórias alemãs por si só eram suficientes para elevar o moral de qualquer alemão. Externamente, a maioria dos meios de comunicação nos territórios ocupados pela Alemanha passam a ser supervisionados por Goebbels. Todas as informações que eram transmitidas eram mais rigorosamente controladas do que nunca, como fizeram as outras potências em guerra, desde a música e o cinema, até as notícias que agora eram transmitidas em mais de 53 idiomas. O próprio Adolf, nos primeiros anos, revisava pessoalmente um noticiário semanal especial que era transmitido obrigatoriamente em cada programa de cinema. Goebbels não hesitou em usar qualquer acontecimento durante esses anos que pudesse aproveitar comunicacionalmente, como o massacre de Katyn, perpetrado pelos soviéticos aos poloneses que naquele momento eram aliados. Mas o verdadeiro desafio de Goebbels veio nos 2 últimos anos de guerra, quando as tropas alemãs começaram a sofrer terríveis derrotas. As cidades alemãs eram bombardeadas indiscriminadamente e os produtos básicos começavam a escassear.
Foi neste período dramático que Goebbels provou suas habilidades como uma mente mestra para moldar a opinião pública. Escreve o historiador Heiber que Goebbels foi capaz, até o último minuto, de manter a esperança, a moral e a fé cega da população em seu Führer. No meio da mais dura agonia, o povo alemão permaneceu leal à bandeira de Adolf e manteve a fé. O líder supremo foi diminuindo suas aparições em público e suas locuções. Então, o modesto jovem de Haidar, chamado Goebbels, acabou se tornando a principal voz do governo para o povo alemão, enquanto o 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Esportes, após a derrota de Stalingrado, é especialmente lembrado pela efervescência emocional que desencadeou no público. Ele disse: "A nação está pronta para qualquer coisa. O Führer ordenou e nós o seguiremos. Acreditamos inabalavelmente na vitória. Nós a vemos diante de nós. Só precisamos alcançá-la e subordinar tudo a ela. Povo, levante-se e deixe a tempestade se desencadear." Fecho aspas. Depois dos discursos de Adolf, não se tinha visto uma ovação tão ensurdecedora e fanatizada. Até então, a economia alemã ainda funcionava como uma economia normal e Goebbels era proponente do conceito de guerra total ao qual o país ainda não havia embarcado. Simultaneamente a isso, Goebbels foi um dos primeiros oficiais a reconhecer à população alemã a seriedade da situação e a possibilidade de uma derrota. Os aliados e a União Soviética avançavam com força, Mussolini havia caído e cidades alemãs eram bombardeadas diariamente. Goebbels é um dos que propõe a Adolf que o responsável era negociar o cessar das hostilidades, mas Adolf rejeita a proposta categoricamente. Enquanto outros altos hierarcas nacional-socialistas começavam a se decompor, Goebbels ainda se atrevia a se apresentar em público, pessoalmente, diante da massa e conseguia, com discursos, devolver a fé e a esperança. Além de seu trabalho propagandístico, Goebbels também tem que assumir funções organizativas em 1944 como plenipotenciário para a guerra total. Ele é responsável por garantir que a indústria, a energia, o transporte, as telecomunicações, a educação, as redes de alimentação e combustível continuem funcionando na Alemanha em meio ao caos bélico. Mas a derrota era iminente. Milhões de alemães fugiam para o oeste. Goebbels faz sua última transmissão de rádio no dia 19 de abril de 1945, mantendo a mesma eloquência e paixão controlada de sempre, enquanto reconhecia a gravidade da situação. Declara que lutaria até o fim e morreria com seus filhos defendendo a capital da cidade. Adolf dita seu último testamento e vontade e delega como novo chanceler do Reich nada menos que Joseph Goebbels. No dia 30 de abril, Adolf tira a própria vida, segundo as versões oficiais. Com ele também morria a aventura nacional socialista. No final do testamento de Adolf, Goebbels escreve que a única ordem que não cumpriria do Führer era a de fugir de Berlim como novo chanceler e que, por razões de humanidade e lealdade, morreria com sua esposa e filhos ao lado do Führer. Goebbels se recusa a acompanhar os altos dignitários em fuga. Ele envia uma mensagem ao piloto pessoal de Adolf que dizia: "Diga a Dönitz que não só somos capazes de viver e lutar, mas também de morrer." Finalmente, com testemunhos que variam os detalhes, Goebbels e sua esposa acabaram com a vida de seus filhos para depois terminar com a deles. Do êxtase que levantou a Alemanha como uma nova potência, só restavam escombros e morte. O último comandante da área defensiva de Berlim estava agora autorizado a pedir a rendição incondicional aos soviéticos, terminando assim o terremoto bélico que a Europa viveu durante 4 anos. O século XX, o chamado século do progresso e da ciência, foi também o século das mais cruéis guerras em nome das novas ideologias modernas que substituíram Deus. Em nome da democracia, do comunismo, da liberdade e do nacionalismo, morreram mais pessoas em menos tempo do que em qualquer outro conflito da história. O caso alemão é de especial significado porque, diferente dos filmes de heróis contra vilões, toda tragédia tem não uma justificativa, mas sim causas que muitas vezes são simplificadas, banalizadas, manipuladas ou escondidas.
A tempestade humana que teve entre seus protagonistas o nacional-socialismo ganha corpo em um povo trabalhador, disciplinado e orgulhoso que vinha sendo humilhado, empobrecido e bombardeado de formas culturais e políticas muito diferentes das suas. Em Joseph Goebbels, encontraram a mente mestra para exaltar as ambições mais íntimas, os ressentimentos contidos e a soberba escondida de um gentílico germânico que aspirava novamente estar no topo do mundo. Um político e comunicador por excelência que mobilizou as aspirações e ressentimentos de uma nação imperial para um êxtase apoteótico de ressurgimento nacional que resultou em milhões de corpos irmãos caídos nos campos e nas ruas europeias e a soberania alemã dividida entre os poderes que buscaram combater. Falou Reinaldo Carrillo, espero que tenham gostado deste vídeo. Esta é a Nova Enciclopédia, convido vocês a curtirem, compartilharem este material com seus conhecidos, deixarem seus comentários e nos seguirem em nossa conta do Instagram, chamada Nova Enciclopédia. Até a próxima e que Deus os abençoe. Deus vos